Bem, enquanto a gente espera aqui que o pessoal em França acabe a greve, enfim, greve que os franceses estão a fazer à conta dos camionistas estrangeiros, não é? Acho muito bem, e eles devem pensar que o presidente está a chatear com isso, portanto, não me parece que vão conseguir o que querem. Sinceramente não é assim, não estou a ver assim muita participação. Estou a ver algum pessoal aí nas rotundas e o caraças, mas a greve não é feita pelos franceses, está a ser feita por portugueses, espanhóis, romenos, polacos, pessoal do costume. Os alemães também não vêm para cá, portanto. É. Enfim, quem é burro é assim. E não são eles que estão a ser burros, somos nós. Ora bem, continuando na saga dos impostos. Até agora falámos em cortes. E cortar é muito bonito, mas é preciso que haja outras medidas de incentivo. Voltando um bocado atrás, a fuga aos impostos, pá, esqueçam que isso vai sempre existir, não é? Está na natureza humana. Aliás, quando alguém fizer alguma coisa que diga que é impossível ser contornado ou que tem um segredo que ninguém pode descobrir, a primeira coisa que vai acontecer é que há uma data de gajos cheios de vontade de experimentarem dar a volta à questão, não é? Portanto, fuga aos impostos existe, sim senhor, é pá, tem-de-se a reconhecer. Tem-de-se a reconhecer que é o dever do cidadão fugir aos impostos, é o dever do governo tentar que essa fuga seja o mínimo possível. Como disse, o dinheiro dos impostos é naturalmente e absolutamente seguro que vai ser mal usado. Já expliquei isso lá atrás, não vou voltar a essa conversa. Bom, o facto é que para pagar reformas e segurança social e todas essas questões é necessário ter dinheiro. Eu não acredito no sistema americano, sinceramente, um sistema que deixa que uma pessoa morra ou que anda a sofrer durante anos porque não tem assistência médica, para mim isso é. Os americanos podem gostar muito, mas isso é explorar as pessoas. É explorar as pessoas e é desperdício. Não é mais nada, é um desperdício. Assim sendo, se nós colocarmos tudo o que é desempregados a trabalhar no funcionalismo público, utilizarmos os presos para fazer algumas tarefas, utilizarmos o exército também para fazer outras tarefas, isso à parte, falando um bocado aqui à parte, eu ainda hoje estou para descobrir como é que o exército não é, na altura do verão, como é que não se capitaliza na, na, na parte operacional para o combate aos incêndios. Pá, um helicóptero que transporta um jeep, transporta um balde de água de baixo. Um avião que consiga transportar tropas também depressa para transportar água. Não, pode não ser muito eficiente, é pá, tudo bem, também não é por aí, se calhar só é eficiente em 50% ou outra coisa qualquer. Mas o que é certo é que nós temos uma data de pilotos que não têm horas de voo, que não têm treino, que não têm uma data de coisas. Muitas das vezes metemos-os a voar e a gastar combustível quando se pode ser usado de outra forma e eles andarem a voar na mesma. Um gajo quando vai para piloto tem de voar. Um gajo quando vai para sei lá o quê, um gajo quando escolhe uma profissão, normalmente é para desempenhar essa profissão, não é? Em Portugal nós temos muita mania que um gajo vai, chega, tem a profissão, senta o cu na cadeira e nunca mais faz nada. Pá, não é bem assim. Se um gajo vai para piloto da Força Aérea, é pá, para pilotar. O homem deve pilotar alguma coisa, não é? Nem que seja uma avionete e anda a fazer vigilância por aí fora, ou porque não um planador. Em vez de, pronto, já pá, chega-se, metem-se uns quantos planadores no ar, enquanto o gajo lá andar em cima, anda a vigiar aquilo. Quando acabar, acabou, volta e pá, e acabou, não é por aí, também não está a gastar combustível. Voa à vontade, ganha ali experiência à vontade. Parecendo que não dá experiência. Mas pronto, para falar de impostos. Ora bem, a maior parte da fuga dos impostos é em empresas, não é no Zé e na Maria que trabalham por conta de outra pessoa que vão fugir aos impostos. E esses fogem, mas quer dizer,
Se em vez, essa pílula do gato, em vez de entrar em despesa para, ou não entrar sequer em IRS, eu meter aquilo como sendo uma pílula normalíssima, pá, pronto, ok. Mas é o quê? 10 euros por mês? Chegando ao fim do ano são 120 euros que ele tirou. Não é por aí. Sinceramente não é. Vocês podem multiplicar isso por 10 milhões, são 120 milhões. Quer dizer, isso é praticamente a fuga aos impostos de uma empresa grande ao fim do ano. Uma única empresa cobra a fuga aos impostos de todos os privados que ali existam. Portanto, não é essa a questão. Se nós soubermos que a maior parte das fugas aos impostos... E isso não é só verbos. Comprovadamente, o grosso da fuga aos impostos e aquilo que mais custa a qualquer governo é de alguma forma chegar a um acordo com a empresa sobre a quantidade, ou não é a quantidade, é o valor dos impostos que essa empresa vai pagar. E nós vimos aí vários escândalos, inclusivamente no resto da Europa toda, não é? Se calhar, no meu ponto de vista, vale mais logo assumir que o mal já está, porque é uma empresa grande, normalmente tem offshores, tem isto, tem aquilo, tem mil e uma maneiras de fugir aos impostos. E então, na economia como está agora na Europa, isso é para esquecer. Dá bem para fugir aos impostos. Se nós soubermos isso, vale mais logo dizer assim, sim senhora, toda e qualquer empresa neste país paga 1% de impostos. Não, chega ao fim, tem as despesas, não é? Que tem com o pessoal, com adquirir equipamentos, etc. e tudo, e paga 1% de impostos. E acabou. Sim, não vale a pena nós estarmos aqui a tentar cobrar impostos onde não os conseguimos ir buscar. Ou onde dá um trabalhão do caraças a 40 ou 50 pessoas para ir buscar ali uma coisa que a gente ao fim e ao cabo, depois aquilo ainda vai para o tribunal, e depois ainda é investigado, e depois mais não sei o quê, não sei o que mais, e é uma confusão do caraças, e quando chega ao fim, se um gajo fizer as contas, ele até pode ter sido multado e condenado a pagar os impostos, e depois tem uma benesse qualquer e não sei quem, não sei o que mais, chega-se ao fim e não pagou nada. Para isso, se calhar não vale a pena. Olha os gajos a andar, mais uns minutinhos a andar, espera aí, só um segundo. Vamos lá andar mais um bocadinho. Isto não vai andar muito, mas pronto. Como eu estava a dizer, os gajos assumimos de uma vez por todas que os gajos fogem aos impostos, que não querem pagar impostos, não querem fazer nada dessas coisas, e partimos para a outra fase. Dizemos aos gajos, não, vocês aqui só pagam 1% de impostos, o resto a gente nem quer saber de onde é que ele veio, o que é que ele teve a fazer, ou o que é que deixou de fazer, porque sinceramente aquilo que eu não consigo obter e de uma forma que seja fácil e clara logo desde o início que um gajo tem, se calhar não vale nada uma pessoa estar aí com grandes problemas para cobrar. Portanto, cobramos 1% de imposto em todas as empresas que nesse país estejam registadas ou se qualquer. Nem me estou para chatear com isso. A primeira coisa o primeiro efeito que isso tem é que se nós dissermos que todas as empresas pagam isso, qualquer pessoa que tenha uma empresa vai pagar isso. 1%. É igual para todos. Evita-se ali uma data de confusões, porque um pagam 5, outros pagam 10, outros pagam 1, outros pagam 0,5 ou 0,1 ou outra porcaria qualquer, e isso acaba. Paga toda a gente exatamente o mesmo. Ou seja, a nível de impostos, todas as empresas são competitivas, porque todas as empresas pagam, ou pelo menos tentamos que paguem exatamente o mesmo. Portanto, a empresa chega ao fim, voltando atrás, eu às vezes repito um bocado. Bom, a empresa chega ao fim do ano, ou do mês, ou ai que o leve, nem me interessa saber de quanto em quanto tempo é que pago, ou 3 em 3 meses, nem interessa. Vê quanto é que gastou em ordenados e coisa e tal, vê quanto é que gastou em energia, quanto é que foi os gastos totais da empresa. Chega ao fim desse tempo, tira 1% e é aos impostos dela. O resto é lucro.
faça dele o que quiser, até um determinado ponto. Como disse, isto permite à empresa, a todas as empresas do país, trabalharem em pé de igualdade. Não é porque é uma multinacional que agora vai pagar outro tipo de impostos. Não. Uma multinacional, não é? Paga impostos no país onde está, concordo plenamente. Agora, a filial que está em Portugal, ou em Espanha, ou o Raico Leve, paga impostos aí. Porque é aí que ela está a ir buscar dinheiro. Não é, por exemplo, ainda há bem pouco tempo, nós mudarmos a sede da empresa para a Holanda, não é? E pagarmos lá os impostos, não pagarmos nada em Portugal. Não. A lei é esta, era assim que era feito, se a União Europeia não gostar, vai apanhar no coisa. Vai apanhar, descascar bananas com os pés. E acabou, porque é assim, um armazém, uma empresa de transportes, uma empresa, quem é que tem assim mais de internacionalidades? Uma fábrica, normalíssimo. Uma fábrica pode muito bem ter o centro operacional onde se fazem as coisas, sei lá, na Polónia, e depois a sede estar na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Bélgica, ou noutro sítio qualquer. Aquilo basta lá ter um apartamentozinho onde recebe as cartas, que é mentira, porque as cartas são logo automaticamente reenviadas para o outro lado, e está tudo feito. É pá, e não pagamos impostos e é porreiro e fixe, não é? Muito porreiro. Não. Filiais pagam cá porque fazem cá o dinheiro. As empresas que estiverem cá domiciliadas pagam cá porque fazem cá o dinheiro. E acabou. Epá, o resto, desentendam-se lá com quem quiserem, que para aí já não tenho nada a ver. Não quer saber e tenho raiva a quem sabe. Eu quero que paguem os impostos, é já um valor mínimo, mas que os paguem no sítio onde estão a fazer o dinheiro. Mesmo uma empresa internacional, se tem uma fábrica num sítio qualquer, isso significa que, muito simplesmente, vai retirar lucros do trabalho do sítio onde tem a fábrica. Por isso é que nós, na Eslováquia e na Polónia, temos uma data de fábricas. É muito porreiro. Um gajo tem lá a fábrica, pega naquela porcaria toda, vai vender ao triplo do preço para outro sítio qualquer, depois tem a sede num sítio qualquer, noutro sítio qualquer, que onde num offshore ou uma porcaria qualquer para pagar ainda menos impostos, chega-se ao fim, aquilo é só lucro, epá, e impostos sinceramente nem se vê, nem vê. Pronto. Eu sei que isto, a explicação é muito bonita, mas para muitas pessoas, faz um bocado de confusão. Uma empresa só paga 1%. Pá, não. Quer dizer, aquilo é uma loucura. Ora bem, é e não é. É e não é. Todas as empresas, invariavelmente, todas as empresas deviam, não é têm, é deviam, ter dois fundos bancários para fazer face a duas situações. Uma, ordenados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? No caso da implementação, quando alguém pensar um bocado nisto, quando ele decidir fazer uma coisa destas, nós temos de saber que se uma empresa fecha as portas, a primeira coisa que desaparece é o dinheiro, a segunda é a maquinaria e a terceira são as instalações. E quem fica a chuchar no dedo são os empregados, porque esses então ficam lá para trás. Esses são os últimos. A lei é muito bonita, diz que deviam pagar os ordenados primeiro, mas vamos a ver a realidade das coisas. Quando se decide avançar para uma situação destas, a primeira coisa que se tem de ter em cuidado é que se tem de criar uma lei em que a empresa é obrigada, ao fim de um prazo de 5 anos, ter uma reserva bancária e, entretanto, enquanto não chegar aos 5 anos, até pode ter uma garantia bancária. Não é assim tão complicado. Não lhe custa assim tanto dinheiro. E se só paga 1% de impostos, bem o pode fazer. Não é? Tem de ter uma reserva financeira para cobrir 6%.
6 meses de ordenado aos empregados. Essa garantia ou esse capital que está empatado é da empresa. Primeiro ponto. Esse capital é mesmo da empresa, mas só pode ser usado para pagar ordenados. Quando o mesmo capital chega aos 4 meses, ou seja, ainda lá tem dinheiro para pagar mais 4 meses de ordenados aos empregados, automaticamente é acionada a intervenção de um gestor público para verificar a situação das contas da empresa, verificar o que é que está a correr mal, porque a empresa está a recorrer ao fundo que garante os ordenados dos empregados. Portanto, logo 4 meses antes, já lá está um homem a verificar o que é que se passa. Se ele chegar à conclusão que a empresa não tem salvação, risca-se, chegando ao fim dos 4 meses, a empresa fecha. Não tem mais dinheiro para pagar ordenados. Fecha. Fecha e não há problema, entendam-se com quem quiserem. Portanto, isso é uma parte. Segunda parte. Há a parte das instalações das empresas. Como disse, eu, na minha perspectiva pessoal, penso que as zonas industriais, e aquilo é muito porreiro, mas depois fica lá um monstro durante uma data de tempo em que nem é vendido, nem é deitado abaixo, nem é comprado por ninguém, nem serve para nada. E o que é aquilo? Está a ocupar espaço. Não serve de nada. Se a empresa foi à falência, tem lá umas instalações, nós consegue vender ao fim de 1 ano ou 2, vem abaixo, que é para dar lugar a outro. Quer dizer, um gajo chega a uma zona industrial, tem lá 50 ou 60 monos, e não tem espaço para construir ele, não é? Não tem espaço para implantar a fábrica que ele quer, ou o armazém que ele quer, ou o raio... uma porcaria qualquer. Não tem espaço. Porquê? Está tudo ocupado porque houve empresas que foram à falência e que neste momento têm ainda lá uma data de monos. Se tem de ser criado um fundo para garantir os ordenados, também tem de ser na mesma altura feito um fundo para que as empresas, não é a empresa neste caso, tem de ser criado um fundo para que, no caso da empresa decidir ou mudar de instalações, ou for à falência e ficar lá o mono durante 2 anos e ninguém quer aquilo, o Estado poder chegar lá, deitar aquilo abaixo, e acabou. Portanto, a empresa tem de garantir 2 pontos. 6 meses de ordenado no caso de passar dificuldades, e 2, um fundo, outro, em que nós possamos de alguma forma retirar aquilo que foi construído para a empresa operar e reciclar ou deitar fora, uma coisa qualquer. Ok. Neste ponto, a empresa aí é que não tem ajuda nenhuma. Tem 5 anos, no caso de uma empresa ser criada há pouco tempo, tem 5 anos para chegar a estes objetivos. Até lá, recorre ou a garantia bancária ou outra coisa qualquer. Ou então tenha menos empregados. Só há 2 formas. Quando vocês metem 20 ou 30 empregados, têm que garantir que pelo menos durante 6 meses têm lá os ordenados para lhes pagar. Chegando ao fim de 6 meses, ou vocês já conseguiram dar a volta, ou então mudem, porque também já não interessa. Num sítio onde se está a pagar 1% de impostos, sem problema nenhum, não é? Isto é um horror, porque de repente qualquer pessoa que esteja no governo vê diminuir a quantidade de impostos que vai receber, assim de uma forma muito drástica, praticamente de um momento para o outro. Portanto,
ou optam por fazer isto faseado, ou arranjem maneira de resolver o problema, que eu para aí já não vou. Há 20 ou 30 maneiras diferentes de fazer isto, sem as empresas andarem, ó tio, agora onde é que eu vou ao dinheiro? Que é o normal. Também permite que as pessoas que andam para aí sempre a chorar e os empresários que andem sempre a chorar parem com isso. Pá, aliás, se nós formos bem a ver, eles ficam com uma folga de impostos aí de uns 10 a 12%. Não é? Porque eles estão a pagar neste momento, penso que 11% a descontar para a Segurança Social. Isso acaba, passa para o empregado, não é? Tem o benefício de só pagar 1% sobre os lucros. Epá, já chega, não é? As taxas e consumos de energia, etc., entram em despesas, portanto não é por aí. Ou a empresa está a dar dinheiro ou não está. Isso também é outro ponto. Ora bem, uma empresa que, nesta situação que eu acabo de descrever, não faça lucro, já está a correr mal. Eu ainda há bocado disse que quando o fundo dos ordenados diminuísse para 4 meses, automaticamente ia lá uma pessoa ver o que é que se passava. Para garantir precisamente que os empregados não saem da empresa com uma mão à frente e outra atrás. Aquilo chegando ali a um certo ponto corta-se, o empregado passa para a situação de desempregado e tenta-se pagar os direitos que ele tem, não é? No caso da empresa não poder fazer face, o que é um bocado complicado, porque 4 meses antes já lá estava um gestor a verificar a situação, como disse. Não sei. Alguém houve aí alguma incompetência, não é? Aliás, para mim, se um gestor chega lá e vê a empresa em risco e não a fecha, eu tenho tendência a pensar que se calhar ele vai comprar um carro novo. Ou é oferecido um carro novo, uma coisa qualquer. Pronto. Mas é assim. Agora, uma empresa que seja criada nessas condições enfrenta alguns desafios, que é arranjar ali o capital e coisa e tal. Como disse, na minha opinião, deve-se dar 5 anos à empresa para conseguir ir levantando a coisa. Todas as empresas estão a trabalhar da mesma forma, todas as empresas têm o mesmo tipo de benefícios, portanto, ou consegue ou não consegue, se não conseguir, adeus e Ave Maria, como disse. Eu tinha qualquer coisa para dizer que me está constantemente a passar. É tramado, não é? A cabeça de um gajo às vezes funciona assim em círculos. E hoje já estão aqui parado ainda pior. Se houver muita dificuldade, a primeira coisa que a gente vai ver é com os impostos, normalmente. Porque é assim, como tem de fazer face aos depósitos necessários do dinheiro. Ou seja, o controle da empresa é feito, mais uma vez, e eu não gosto de bancos, mas é para isso que eles servem. O controle da empresa, a nível financeiro, se ela está a correr mal ou bem, é feito outra vez a nível de banco. Ou seja, nós verificamos que a única coisa que alguém nas finanças tem de verificar é se o capital reservado para pagar ordenados aumenta ao longo dos anos, se o capital reservado para o desmantelamento das infraestruturas da empresa aumenta ao longo dos anos e se os impostos são pagos mensalmente. A falha de qualquer uma destas situações significa que ele vai ter um gestor público lá a verificar as contas. E não é o gajo das finanças, é mesmo um gestor público. É alguém com experiência em gestão que lá vai verificar a situação. E sobretudo verificar se o gajo está à frente daquilo, está a trabalhar ou não. Se ele não trabalhar, é assim, fecha a empresa, também não está a fazer nada. Se nós verificarmos que a empresa no primeiro ano não paga impostos porque teve muitas despesas, não sei o que mais. Ok, não é por aí. Segundo ano, não volta a pagar impostos porque teve muitas despesas, não sei o que mais. Terceiro ano não paga impostos, esqueçam.
vai lá um gestor e vai perguntar o que é que se passa. A empresa que ao fim de 3 anos a pagar 1% de impostos ainda não conseguiu arranjar dinheiro, ou está efetivamente a aumentar o capital reservado para os ordenados e para retirar a infraestrutura de lá de uma forma espetacular, e aí pronto, é pá, tudo bem, continuo, não há problema nenhum. Ou então está a fazer alguma coisa que não deve. Automaticamente, é pá, temos de lá ir verificar a situação. Reparem bem, eu não estou a fazer grande processamento de papéis, não estou a fazer grande processamento de grande coisa, só estou a verificar neste momento, a quantidade de dinheiro que é depositado de um lado e do outro. É claro que os impostos, aquilo que ele paga de impostos sobre os lucros, vai ter de ser verificado. Mas basicamente é aquilo que é feito neste momento. Se calhar até com menos trabalho. Porquê? Epá, eu devido muito com um gajo, se chatei muito por pagar 1%. A não ser que seja ali uma coisa enormíssima e não sei o quê. Não é? Mas se... E normalmente em Portugal os maiores até são cadeias comerciais. Portanto, vai lá, sabe-se o que é que sai, porque está tudo registado digitalmente. Sabe-se o que é que entra, porque normalmente até também está tudo registado digitalmente. Epá, não é por aí. O gajo compara colunas de números, não é? Se é preciso verificar papéis, epá, sim, tudo bem, mas é o que é feito agora. É tirado um à sorte, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, depende da quantidade de pessoal que lá está a trabalhar nas finanças, e verifica-se as contas. Epá, papelinho a papelinho. Leva 3 meses a verificar. Não há problema. Estão a ver? Não há problema. Eu tenho uma data de desempregados a trabalhar lá. Não tenho esses problemas. Deixe de os ter. Eu preciso de um gajo sentado numa secretária, com um computador, com uma data de papéis e a verificar números. Portanto, aquilo, se calhar, qualquer pessoa que não tenha uma deficiência grave, faz. Ele até pode estar coxo de uma perna, não lhe afetou o cérebro. Quer dizer, digo eu. Às vezes a gente nunca sabe, não é? Mas, basicamente, a verificação de contas torna-se mais simples. Exige menos pessoal. Mais uma vez voltamos à questão da poupança, mas pronto, vamos deixar passar essa parte ao lado. Tudo isso é feito de forma precisamente a cativar os empresários. A cativar a pessoa que queira criar uma empresa. Essa pessoa sabe que, pelo menos nesse país, as regras são iguais para todos. Não é? Ele não vai ter, por exemplo, um IKEA, não é? A fazer-lhe uma concorrência do caraças, e o homem não consegue fazer móveis porque o IKEA, quer dizer, tem uma fábrica aqui, ou está lá ou está acolá, paga impostos mais baixos que os dele e etc, coisa e tal. Não é pá, se ele tiver uma boa ideia, se ele tiver um processo de fabrico porreiro, que é ajustado e não sei o que, não sei o que mais, ele consegue fazer concorrência à IKEA. Se calhar não propriamente em preço, mas em qualidade. Se calhar não propriamente na disponibilidade de artigos, mas na qualidade dos mesmos. Entendem? Há aqui um balancear da coisa, não é? E muito mais fácil, é muito mais fácil do que aquilo que existe neste momento. Não é? Eu tenho o IKEA a trabalhar em Portugal e a pagar impostos na Suécia. Eu não sei quanto é que o IKEA paga na Suécia, mas quer dizer, se calhar uma outra empresa qualquer que trabalhe fundamentalmente em Portugal e pague impostos em Portugal, paga muito mais. Pá, não é justo. Não é justo. É mesmo assim. Tem de pagar exatamente a mesma coisa. E por isso, nós, nesse caso, acertamos os impostos pelo lado de baixo. Os impostos que as empresas pagam é pelo lado de baixo. Precisamente para incentivar que venham pessoas, venham empresas, venham grupos instalar-se em Portugal. Isso é a primeira ponto. Quanto aos incentivos do Estado, é como disse, os incentivos do Estado foram já todos dados. Acabou, não há mais dinheiro nenhum. Epá, vocês têm mão de obra a este preço, pagam estes impostos, de incentivos. Não vou dar mais nenhum. Não vou dar mais incentivo nenhum quando já vos dei tudo. Qual é a função quanto a incentivos? Qual é a função do Estado quanto a incentivos a dar? Peço desculpa.
O Estado incentiva de uma forma completamente diferente. Eu não estou aqui a retirar que a participação e a responsabilidade do Estado em desenvolver e incentivar a criação de empresas e o desenvolvimento das mesmas. Eu estou a dizer é que há um certo ponto em que o Estado deixa de ter completamente intervenção. Porquê? Normalmente, no Estado, e se nós olharmos aí por aí afora, e vocês podem tirar quantos exemplos quiserem, o Estado é muito mau gestor. É que nem sequer é mau, é muito mau gestor. Não se pode confiar no Estado para gerir nada. E, aliás, o dinheiro dos impostos é uma dor de cabeça. Eles nem deviam receber nem metade, mas pronto. Da maneira que fazem a gestão do dinheiro, pá, não dá. Não dá. Daqui a bocado já volto lá. Mas, assim sendo, se o Estado não pode gerir empresas, ele pode, e isso sim é que é a função do Estado, consoante os objetivos que ele tiver, incentivar a criação de empresas. Onde é que isto é diferente? Vamos a ver aqui o caso de Portugal. Nós, em Portugal, uma das coisas que nós devíamos estar aí a ver empresas a nascer era precisamente na piscicultura. A criação de peixes em cativeiro. Nós temos uma costa enormíssima, dá para criar umas variedades de peixinhos bons para comer. Temos um espaço marítimo bastante grande. Pá, não me digam que eu tenho de estar a pagar a pescadores porque os coitados dos homens são obrigados a estar em casa porque o estado do mar está horrível. Os portos estão em condições que não lembro ao diabo. E eu tenho de estar a tirar dinheiro dos impostos para pagar a esses homens porque eles têm direito a isso. Epá, eu não estou a dizer que eles não têm direito a isso. Eles têm direito a isso. Não é? Eles têm de viver. Eu tenho de lhes permitir ganhar dinheiro. Agora, eu prefiro pagar eu prefiro arranjar maneira, não é pagar. Eu prefiro arranjar maneira do pescador ir à pesca ou retirar dinheiro suficiente da sua atividade do que estar-lhe a dar dinheiro para ele estar em casa. Epá, não é que estar com a família que o homem tem direito a estar com a família. Atenção, não. Também não quero que o homem ande aí feito arrastado cão. Não é? Mas eu prefiro arranjar forma de ele... Ou seja, em vez de lhe estar a dar o peixe, prefiro dar-lhe a cana para ele ir pescar. Não é? Se a gente quer que uma pessoa não passe fome, não lhe damos comida. Arranjamos a maneira de ele conseguir providenciar a sua subsistência. Não é? É evitar estar a dar comida a alguém. Nós temos de arranjar maneira dessa pessoa trabalhar e ser produtiva e viver por ela própria. Nem que seja pela simples questão dessa pessoa ter um bocado de amor próprio. Portanto, em vez de eu estar a dar dinheiro aí aos pescadores para eles estarem em casa, não. Eu prefiro, muito mais, arranjar maneira de que, quando o mar está bom e está em condições, eles tenham sempre trabalho. E consigam retirar desse trabalho rendimento suficiente para que, quando o mar está mau, porque eles não... Epá, ninguém se lembra de mandar um pescador no meio de uma tempestade para fora. Há de haver tempestades. Se calhar até nos próximos tempos cada vez piores. Não é? Mas eu prefiro arranjar maneira de, e quando os tempos estão bom, ele conseguir tirar rendimento suficiente para quando o tempo está mau ter de ficar em casa, não é? Poder ficar em casa, sem se preocupar muito. Se calhar, em vez de nós estarmos a dar constantemente dinheiro a pescadores e armadores para terem os barcos parados, porque é mesmo necessário, porque não têm hipótese, ou porque não têm pesca, ou por causa das cotas de pesca que nos são impostas. Se calhar era muito mais fácil e muito mais lógico, não é? Pegarmos nos quantos, organizarmos aquilo e criarmos uma maneira de eles terem um sítio onde vão, aquilo tem lá umas redes e umas boias e não sei o quê, cria-se lá peixe, eles tiram o peixe e vêm-se embora outra vez para trás. Não é? Se calhar até gastam menos dinheiro. Não é preciso ir tão longe no mar. Pá, passa mais tempo na família. Não é melhor? Alguém se consegue convencer que pessoas com aquela experiência, que sabem como é que o mar funciona, com o que é que se pode fazer,
Se calhar não é melhor até para todos nós que isso seja feito? Pá, um barco é muito grande, tudo bem, não é por aí. Pá, mas nós conseguimos criar corredores enormíssimos dentro, no mar, onde de um lado tem redes, onde se cria peixe, e do outro lado passam os barcos. Não é? O barco, quando passa ao largo da costa de Portugal, passa ao largo, não passa ali ao pé. Não é? E a praia, é pá, a praia 100 metros para a frente já ninguém lá está. A não ser que haja um maluco que queira nadar com 1 km ou 2, pronto, é pá, mas também pode, em vez de ser para dentro, pode nadar ao longo. Se calhar não lhe dá jeito, pá, é a vida, é o que se arranja. Não é? Portanto, nós em Portugal, no nosso caso específico, nós devíamos estar neste momento a investir em piscicultura como a caraças. E é essa a função do Governo. Ou seja, o Governo chega, eu tenho este capital aqui, que neste momento não está a ser usado ou está a ser mal utilizado, e eu vou pegar neste pessoal, vou-me organizar e eu vou incentivar a criação de uma empresa. Pá, daqui por 3 anos ou ela está a andar ou a gente vai mexer nisto tudo outra vez e acabou. Esse é que é o incentivo do Estado. Não é? Eu estou agora a pensar nos termos ali da costa dos Açores, ou perto das ilhas, nos Açores e na Madeira. Epá, nós não conseguimos arranjar maneira de utilizar aquilo de uma forma produtiva. Aqui ao longo de Portugal, ali no Algarve, ou mesmo a costa desde lá de Viana do Castelo até cá abaixo, à Ponta de Sagres, nós não temos maneira de utilizar isso. Tanto quilómetro de mar. Se calhar é a altura da gente pegar e dizer, não, é pá, eu vou continuar a dar dinheiro aos pescadores enquanto não conseguir desembrulhar isto, mas gradualmente vou diminuir. Porquê? Porque vos vou dar forma de vocês trabalharem. Não é? Independentemente das cotas que vêm da União Europeia. A partir desse momento as cotas, para nós, deixam de ter assim grande influência. Não é? Eles podem pôr as cotas que quiserem, porque a seguir eu estou a criar peixe em cativeiro. Pá, seja salmão, seja pescada, seja o raio que o leve. Encontremos maneira de meter esse pessoal a trabalhar. Pá, não temos engenheiros, biólogos marinhos. Nós temos biólogos marinhos. Nós temos uma universidade a formá-los. Vamos dar trabalho a esse pessoal? Cá. Porque fazem cá falta. Vamos arranjar maneira de utilizar isso? Não é? Pá, se os portos estão mal, e acredito que haja aí muitos portos que neste momento têm de ser completamente revistos, até porque com o aumento do nível do mar é muito provável que isso seja... É mesmo necessário. Não é? Então vamos mexer nisso, vamos criar o portos como deve ser, para permitir precisamente esse tipo de atividades. Pá, se calhar começamos aonde? Nem em Viana do Castelo, pronto. Criamos em um porto como deve ser, depois a seguir deixamos mais 50 ou 60 km, criamos outro porto como deve ser, mais 50 ou 60 km outro porto como deve ser, bem, vamos por aí afora, conforme temos dinheiro, disponibilidade e material para fazer. Não é? As pessoas às vezes esquecem-se que de uma coisa muito simples, que com esta vida isto não, as pessoas não se lembram disso. As coisas levam tempo a fazer. Não é? Bom, voltando aos impostos, todos aqueles cortes que foram feitos seriam basicamente absorvidos nesta remodelação. A esperança é que a remodelação, com os incentivos e coisa e tal, permita a implantação de mais empresas. E é assim é que se orienta os impostos de um país. E é assim é que se faz para se incentivar ter empresas que contratam pessoal, que contratam mão de obra especializada, que permitem o desenvolvimento do país. Não é estas brincadeiras de que a empresa está mal, chega lá e dá dinheiro. A empresa vai continuar mal. Vocês podem injetar quanto capital quiserem, porque os erros que eles cometeram no passado, se não forem corrigidos, vão continuar lá. E a empresa vai à falência independentemente da quantidade de capital que a gente injeta.
Portanto, estar a dar dinheiro a uma empresa que já está estabelecida há 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, seja o que for, para mim é desperdício. Porque a raiz do problema nem sequer é o dinheiro, é a forma como uma empresa já está a operar. Houve ali 2 ou 3 ou um erro capital na gestão da empresa que a está a afundar. Ou então, ou nós vamos tirar ao gestor ou ao empresário a empresa que é dele, porque está a funcionar mal. Não me parece muito justo. Mas se calhar, se ele me vem pedir dinheiro, também é justo da minha parte dizer-lhe que não. Se ele a quiser entregar, nós metemos a empresa em asta pública. Ninguém a quer, é nomeado um gestor público para manter as coisas a andar. Quando aparecer alguém interessado no mesmo tipo de negócio, no mesmo tipo de empresa, nós temos aqui esta empresa. Queres? Ela agora não está a fazer, está só a manter-se à tona, estás a ver? A tua função é chegar lá, pegar naquilo e desenvolvê-la. Agora, se me estão a falar numa empresa que trabalhava especificamente para um ramo qualquer aí da indústria e que o cliente basicamente era se calhar vale mais fechar. Pá, só tens um cliente, sinceramente mereces afundar. Não é? Pronto. E isto é para a parte dos impostos das empresas. Eu a seguir vou falar sobre a organização que a gente tem nas Forças Armadas, que eu tenho de voltar atrás um bocadinho nessa conversa.